A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus hoje quer mudar a sua vida, quer fazer nova todas as coisas, mas depende de um posicionamento, de uma atitude. Talvez você esteja há muito tempo vivendo num lugar de dor, num lugar de sofrimento, não tendo força, não tendo coragem de tomar uma atitude. Mas Deus hoje vai trazer uma palavra ao seu coração, aleluias, que vai te fortalecer e vai fazer com que você levante e ande. E venha viver o melhor de Deus. Ainda temos promessas para viver aqui na terra. E você não pode se deixar levar pelas circunstâncias, pelaquilo que o mundo quer obrigar, que você aceite essa opressão. Não, Deus ele tem essa vida e vida em abundância para todos aqueles que nele crêem. O meu nome é Cleide Valverde. Nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam. Que nesse momento aqui deixe logo o seu gostei, que compartilhe essa palavra. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim, essas pessoas elas fazem parte do seu contato pessoal. Por isso Deus nos usa como ferramenta para que essas pessoas escutem a palavra de Deus e as outras pessoas também façam esse trabalho. Nós somos propagadores da palavra de Deus. A palavra hoje está no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que nos diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais? Dito, ou porque olhais tanto para nós, como se por nós próprios o poder e a santidade fizéssemos andar este homem? Até aqui, amém? Glória a Deus. Nesse acontecimento, Pedro cura um coxo, né? O Espírito Santo usa Pedro para que esse homem receba, né, essa cura. Um homem coxo era um homem que tinha uma paralisia, né? Os membros atrofiados. E ele tinha os pés atrelos, como a palavra diz. Significa que os pés eram vacilantes, não eram firmes. Os ossos tinham uma deformação. E por isso aquele homem não ficava em pé. A palavra diz que aquele homem se sentava, aleluias, à entrada de um templo. E ali ele mendigava já há muito tempo. E o incrível dessa palavra é que ele encontrava pessoas para levar ele para aquele lugar de humilhação, de vergonha e de derrota. Porque ele era levado, aleluias, à frente do templo. E ali ele se assentava para pedir esmola. Aquele homem era um homem que tinha uma paralisia, que tinha uma deformação nos seus ossos, que tinha uma doença, né, desde o seu nascimento, e além do mais, aquele homem tinha uma condição miserável. Ele era mendigo. Veja quantas humilhações. E ali, aquele homem vê Pedro passando e ele logo estende suas mãos pedindo esmola. Mas Pedro fixa-o nos seus olhos e Pedro diz, no versículo 6, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha só a autoridade que Pedro exerceu. E Pedro estava dizendo, aleluias, para aquele homem que ele também tinha autoridade estando em Cristo Jesus. Pedro tinha essa autoridade porque Pedro estava em Cristo Jesus, porque a sua vida já havia sido tocada, já havia sido transformada. Pedro já era um homem convertido. Veja que quem era Pedro outrora? Um homem arrogante, um homem que não conseguia dominar as suas emoções, mas Jesus, ele trabalhou naquele homem, naquilo que parecia ser impossível. Quando Jesus, né, quando os homens os soldados chegaram para apanhar Jesus, Pedro
retirou a sua espada da bainha e cortou a orelha do soldado Malco. Veja quão violento era Pedro. E ele não havia ainda aprendido, porque ele caminhava com o próprio Jesus. Mas Pedro agora era um homem convertido, um homem curado e um homem que, através da vida dele, aleluias, iria levar o evangelho e muitas pessoas iam ser tocadas e curadas pela palavra de Deus. Mas aqui Pedro repreende as pessoas dizendo: vocês acham que nós aqui estamos fazendo maravilha pelo nosso próprio poder, pela nossa santidade? Não, é o Altíssimo quem faz. Nós somos instrumento dele. Deus, ele quer hoje que sejamos instrumento na vida de outras pessoas, aleluias, que estão nessa condição miserável, nessa condição de enfermidade, nessa condição de morte espiritual, nessa condição de humilhação. Você pode ser um canal na vida dessas pessoas. E Pedro estava dizendo: olha, aquilo que eu tenho eu te dou, a autoridade no nome do Senhor Jesus, a salvação que está sobre a minha vida. Pedro ali delega, e pela palavra do Senhor, aquele homem com aqueles pés vacilantes se levanta e ele anda. Ele toma uma atitude, porque através daquela palavra, ele colocou a palavra em ação. Você precisa receber a palavra que Deus tem para a sua vida, porque Ele quer mudar situações, Ele quer trazer um novo tempo na vida da sua família. Em primeiro lugar, Ele quer trabalhar em você. Existem coisas que precisam ser transformadas. Nós precisamos passar pelo processo. Veja como que aconteceu com Pedro. E ao aquele homem levantar, ele começou a seguir o apóstolo. E ali os apóstolos estavam falando da palavra de Deus. Aquele homem foi tocado e ele foi o próprio testemunho vivo do poder do Senhor Jesus. E aquela multidão acompanhava para ver o milagre ali de perto, porque todos conheciam aquele homem, a história daquele homem, de miséria, de sofrimento, de humilhação, né? Mas ninguém nunca havia tomado uma decisão para ajudar aquele homem em relação que aquele homem mudasse de vida. As pessoas pegavam ele, levavam ele para um lugar de humilhação. E veja só a revelação da palavra. A palavra diz que aquele homem mendigava na entrada do templo. Significava na entrada da casa de Deus. Mas ele não tinha, o posicionamento, ele não tinha forças de entrar naquele templo para receber uma palavra de vida. Ele ficava do lado de fora, aleluias, buscando migalhas. Talvez você esteja assim. Talvez a sua vida esteja toda em desordem, toda bagunçada. Talvez sua família esteja nas garras de Satanás. E você hoje esteja verdadeiramente vivendo no inferno. Mas Deus, Ele quer mudar a sua condição. Ele quer mudar a vida da sua casa, da sua família. Ele quer pôr em ordem tudo aquilo que está fora. E Ele vai começar primeiro, aleluias, firmando os seus pés nessa rocha que é Jesus. Recebendo essa palavra. E essa palavra vai lhe trazer vida e vida em abundância. Amém? Que o Espírito Santo continue te ministrando e que hoje você possa tomar posse dessa palavra. Se levante e ande. Que os seus pés fiquem firmes e os seus olhos acima, em busca do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aqui, deixe o seu gostei, compartilhe essa palavra. Você é um instrumento de Deus para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Faça a sua inscrição, ajude o canal a crescer e vamos juntos fazer essa obra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.